Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, o podcast queridinho, o mais ouvido do Brasil. Queridos, é uma honra estar aqui mais uma vez compartilhando do conteúdo que eu sei para poder te ajudar a se preparar para ser aprovado na prova dos teus sonhos, tá? Eu não sei se você está estudando para concurso, se é para as carreiras dos tribunais, carreiras policiais ou até mesmo para a prova da ordem, ou se você é acadêmico de direito e me escuta aqui, eu espero do fundo do meu coração que todo o conteúdo gerado por esse podcast possa te enriquecer e te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre o crime de prevaricação tipificado no artigo 319 do Código Penal. Então separa a tua caneta, separa o teu material e bora estudar. Meus caros, como dito, o crime de prevaricação tem previsão expressa no artigo 319 do Código Penal. Eu já estou aqui munido com o meu vade-mecum e ele vai dizer o seguinte, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Meus caros, o que eu quero que os senhores compreendam é o seguinte. Perceba que nós estamos aqui falando de verbo. Nós temos o primeiro que é retardar. E esse retardar significa que eu deveria fazer algo. Aqui, lembre-se que quem pratica o crime de prevaricação é aquele que é funcionário público. Eu, que não sou funcionário público, eu posso praticar o crime de prevaricação? Não. Aquele somente que a lei confere que é funcionário público. Nós já estudamos aqui nesse podcast sobre funcionários públicos. Então tenha em mente, é um funcionário público que ele retarda. Ele deveria fazer algo, mas falar, vamos fazer depois eu faço isso. Bom, sou funcionário público. Eu vou contar para vocês um caso que eu presenciei enquanto estava na faculdade e estava estagiando no Tribunal de Justiça. Aqui nós temos o próximo verbo. O próximo verbo é deixar de praticar. Bom, eu deveria fazer, mas eu não faço. Eu deveria emitir uma guia. Eu deveria realizar tal atividade, mas eu não faço. Também, eu deveria praticar de ofício. Chegou até mim um determinado documento, eu deveria pegar esse documento e enviar para outra parte. Deixei de fazer. Também, queridos, aqui nós temos que esse deixar de fazer não é simplesmente porque eu deixei de fazer. Nós temos que deixar de fazer para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Entenda aqui que eu falei pessoal. Satisfazer vontade pessoal. Não se confunde aqui com aquele servidor público que está muito atarefado. Nós sabemos, e quando você advoga, você começa a perceber ainda mais que há uma grande carga de trabalho imposta aos servidores públicos e esses não conseguem dar conta. É muito comum, por exemplo, eu que atuo na área criminal, nós temos ali uma determinação da autoridade policial para que se extraia, por exemplo, uma filmagem dos DVRs ou de um equipamento que foi apreendido na cena do crime ou que está ali com provas necessárias para instrução processual e simplesmente nós recebemos um ofício, é enviado ao juiz um ofício dizendo, olha, nós temos muita tarefa para fazer e não é possível concluir com agilidade, porque existe uma carga já, existe uma fila de espera e nós precisamos atender. Aqui, queridos, nós temos no crime de prevaricação, é o agente que deixou de fazer. Eu não quero fazer. Eu vou fazer depois, eu faço da forma que eu quiser. Note, meus caros, que o crime aqui, o sujeito ele deixa de fazer algo que deveria fazer. Portanto, é um crime próprio. Jean, peraí, é um crime próprio? Sim. Não falei para vocês que deveria ser um funcionário público? Eu não posso praticar esse crime. Você que está me ouvindo que ainda não é funcionário público, você não pode praticar esse crime. Por quê? Porque ele é um crime próprio. Exige qualidade específica do sujeito para tanto. Então somente pode ser cometido por funcionário público. Também, meus caros, este é um crime formal.
porque a intenção do agente vai ser presumida. Também, nós estamos diante de um crime comissivo ou omissivo. Também que nós podemos dizer que nesse caso, o agente ele faz alguma coisa ou deixa de fazer. Por essa razão, nós temos o omissivo. Omissivo, deixo de fazer, e o comissivo, eu realizo o ato que eu não deveria fazer. E aí, dando continuidade, meus queridos, nós podemos perceber que este crime, ele aplica-se a funcionário público que não acatar as ordens de um superior. Então, ele deixa o serviço para depois. Ele decide por conta própria, ao seu bel prazer, fazer quando ele quiser. Eu vou contar para os senhores aqui, de uma forma muito breve, um acontecimento. Quando eu era estagiário, eu comecei a trabalhar numa vara aqui da cidade de Curitiba, onde eu moro. E aí, nesse período, meus queridos, nós estávamos em processo de digitalização para processo 100% digital. Então, os novos processos iniciavam digital, como é feito agora, e os antigos precisavam ser incluídos no digital, que nós chamamos aqui de Projude. Então, os estagiários eram encarregados e nós recebíamos ali uma carga gigantesca, onde nós tínhamos que pegar processo por processo, umas folhas muito antigas, e tínhamos que passar ali pela impressora para digitalizar, tornar PDF, para assim poder ter um processo digital. Acontece, meus queridos, que eu comecei no início ali, toda vassoura nova varre bem. E eu no início estava com muito pique. E tinha ao meu lado um rapaz que era analista ou técnico judiciário, não me recordo agora. E ele falou o seguinte para mim. Quando eu terminei a carga que eu tinha, eu fui pegar outra carga. Ele olhou para mim e falou: Jean, calma, fica tranquilo, relaxa, vai comer um bolinho, toma um cafezinho, faz do teu jeito. Aqui, queridos, eu falei, como assim? Eu não tinha que estar fazendo? E aí, nesse dia, meus caros, eu olhei ao redor. Nesse dia, eu olhei e eu vi que os outros estagiários não estavam trabalhando, não. Na medida do possível, eles estavam fazendo algo. Mas os estagiários que ali estavam com a tela da Netflix ligada, assistindo série, passando ali um material muito tranquilo, muito calmo. Então era eu que estava ali fazendo algo muito rápido, né? Queria fazer vassoura nova, varre bem, os primeiros dias de estágio. E eu comecei a perceber que outros servidores também estavam na mesma atitude. Parava um pouquinho, tomava café, colocava uma pastinha de braço embaixo do braço, saía passear, estava ali na rede social. E este, meus caros, é o clássico exemplo de prevaricação. Então leve para a prova esse exemplo. A prevaricação é quando o agente, o funcionário público, ele retarda ou deixa de fazer ou de praticar indevidamente ato de ofício ou que deva praticar conforme disposição expressa em lei. Continuando, queridos, nós temos aqui então que esse crime ele vai ser punido na modalidade dolosa. Por quê? Porque existe dolo, a vontade do agente de fazer. Da mesma forma, nós podemos dizer que este é um crime instantâneo, justamente porque a sua consumação ela vai acontecer no momento em que o agente retarda ou deixa de fazer algo. Ainda é um crime unissubjetivo que pode ser praticado por apenas um único sujeito ou também é um crime unissubsistente ou plurissubsistente que pode ser praticado ali por outros agentes, ou seja, uma coletividade, como no caso o qual eu disse aos senhores. Por fim, meus caros, ainda o Código Penal, ele prevê a prevaricação imprópria. Jean, o que significa prevaricação imprópria? Nós temos o artigo 319-A do Código Penal, abaixo ali onde nós estamos estudando, que vai acontecer quando um diretor da penitenciária ou até mesmo o agente público, ele deixa de cumprir um dever que é, por exemplo, cuidar dos presos, ou, por exemplo, proibir a entrada de aparelhos telefônicos, proibir a entrada de equipamentos, ou até mesmo substâncias ilícitas. Então, este, quando deixa de fazer, comete crime de prevaricação imprópria. Outro exemplo que eu posso citar aos senhores é de um delegado de polícia que deixa, por exemplo, de instaurar um inquérito policial. Também é, por fim, aquele médico. Este funcionário público, ele,
quando vai chamar o paciente, ele percebe que dentre aqueles inúmeros pacientes está um seu familiar, e aí, ao invés de ele chamar o próximo da fila, ele chama o seu parente para atender como prioridade sem a necessidade, justamente porque ele quer atender o seu interesse pessoal, praticando nesse caso um crime de prevaricação. Queridos, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Lembre-se de seguir o nosso podcast nas plataformas digitais. E eu quero falar para vocês que nós estamos nos aproximando à marca de 2 milhões de inicializações. Muito obrigado a você que me acompanha sempre. E eu te espero nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais!